Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos aprender essa bonequinha mini bailarina. Ela tem aproximadamente 19 centímetros. Gasta bem pouquinho material, são tranquilas na confecção. Você vai poder presentear, divulgar a sua arte, ganhar dinheiro com o seu artesanato. Vamos lá para a nossa aula. Nós vamos começar a nossa bailarina pelo cabelo. Eu farei com fio amigurumi na cor 1289. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, faço um ponto para prender o anel. E agora, começo a contagem até ter um total de 6 pontos baixos. Já tenho aqui os meus 6 pontos. Vou puxar a ponta do meu fio. E agora, em cada um dos 6 pontos, eu vou colocar 2 pontos baixos, que é o que a gente chama de aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu não finalizo a minha carreira, já introduzo a agulha no meu primeiro ponto baixo que a gente fez e faço o meu primeiro ponto. No mesmo lugar, coloco mais um. Vou usar o marcador, vou prender sempre no primeiro ponto que eu fiz, para eu saber aonde é o início da carreira. Então, essa carreirinha vai ser de 6 aumentos, 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base. Tenho aqui já os meus 12 pontos. Vou para a próxima carreira, aonde eu farei um ponto e um aumento. Então, eu faço meu primeiro ponto, coloco o marcador nele. Aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Então, no ponto seguinte, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Então, a sequência vai ser um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, até eu completar minha volta e vou ter um total de 18 pontos baixos. Olha só como é que fica minha volta completa. Tiro o marcador e vamos para a próxima carreira, onde eu farei 2 pontos baixos e um aumento. Então, no ponto seguinte, eu já faço meu primeiro ponto baixo e coloco o marcador nele. No ponto seguinte, eu faço o meu segundo ponto baixo. E no ponto seguinte, eu coloco o aumento. Um, mais um. Então, eu vou completar a minha carreira distribuindo 2 pontos, cada um em um ponto de base, e no seguinte, um aumento. Vou ter um total de 24 pontos baixos. Terminei mais uma carreira, tiro meu marcador e agora a gente vai para a próxima. A gente vai fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. No ponto seguinte, eu faço o meu primeiro ponto baixo e sempre vou colocar o meu marcador no meu primeiro ponto. No ponto seguinte, eu coloco o meu segundo, no seguinte, eu coloco o terceiro. Então, eu tenho 3 pontos baixos, um em cada pontinho. E no seguinte, eu faço o aumento, um mais um. Vou completar a minha volta distribuindo essa sequência de 3 pontos baixos, um aumento, vai me dar um total de 30 pontos. Mais uma carreira completa, tiro o marcador e vou para a próxima carreira, onde eu farei uma sequência de 4 pontos e um aumento. Então, faço o meu primeiro ponto, marcador nele. No seguinte, o segundo ponto. No seguinte, o terceiro. No seguinte, o quarto. E agora, no seguinte, eu vou fazer o aumento. Um mais um. Então, essa é a sequência da minha carreira. No total, quando eu terminar de dar a volta, eu vou ter 36 pontos baixos, 4 pontos e um aumento. Olha como é que fica. Agora, eu farei 5 carreiras sem aumentos, um ponto para cada ponto de base, por 5 voltas. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, vou colocar sempre o marcador para eu saber aonde que eu comecei e vou completar 5 voltas, um para cada um. Então, agora a nossa peça ela vai começar a emborcar, que eu já vou fazer o formatinho da cabeça. Quando eu tiro os aumentos, ela vai parar de abrir, então ela vai fechar um pouquinho agora. Eu vou fazer
e já volto com as minhas 5 carreirinhas prontas, onde eu vou distribuir um para cada um. Olha só como é que fica. Então, eu terminei as 5 carreiras e cortei o meu fio. Agora, nós vamos mudar para essa cor 8176, para fazer o tonzinho do rosto dela. Então, vamos fazer a troca. E essa próxima carreira, eu vou colocar um ponto para cada um também, só que eu vou pegar somente a alcinha de trás. Então, eu vou segurar aqui as minhas 2 pontas, vou trabalhar sobre elas. No ponto seguinte, olha, eu já vou introduzir a minha agulha, pegando só a alcinha de trás, trago a cor clarinha e faço o meu ponto baixo. Vou no seguinte, pegando a alcinha de trás e faço o meu próximo ponto baixo. Então, é um ponto para cada um, pegando só a alcinha de trás, e eu já vou trabalhando sobre as pontas. Então, vou terminar minha carreira. Olha como é que vai ficando. Então, agora, eu vou fazer 3 carreiras, mantendo os 36 pontos, fazendo um para cada um, mas eu vou pegar as 2 alcinhas agora, olha. Faço o meu primeiro ponto, marcador nele, e vou fazer 3 carreiras, mantendo um para cada um, com as 2 alcinhas. Volto já com as minhas 3 carreiras prontas. Terminei as 3 carreiras. Agora, a próxima carreira, a gente já começa a fazer diminuições. Eu vou fazer uma sequência de 4 pontos e uma diminuição. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, marcador. No ponto seguinte, eu faço o segundo. No seguinte, o terceiro. No seguinte, o quarto. Agora, eu vou fazer a diminuição. Nesse caso, a gente precisa trabalhar com aquela diminuição invisível. Então, no meu primeiro ponto, eu pego a alcinha da frente. No segundo ponto, eu pego a alcinha de trás. E faço um ponto baixo normal e bem justinho. Tá? Vamos fazer mais uma vez? No seguinte, eu faço meu primeiro ponto baixo. No seguinte, o segundo. No seguinte, o terceiro. No seguinte, o quarto. Agora, nós faremos a diminuição. Então, no primeiro ponto, eu pego a alcinha da frente, no segundo, a alcinha de trás e faço uma diminuição. Então, vou dar toda a volta fazendo 4 pontos e uma diminuição. Cheguei aqui no final, ele já vai começando a fechar a nossa cabecinha. Vamos para a próxima carreira, onde nós faremos 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, no ponto seguinte, faço o meu primeiro ponto baixo, marco. No seguinte, o segundo. No seguinte, o terceiro. No seguinte, eu pego a alcinha da frente e no próximo, a alcinha de trás, faço uma diminuição. Então, eu vou dar a volta com essa sequência, 3 pontos e uma diminuição. Cheguei ao final da carreira. Nós vamos dar uma pausa agora e vamos colocar os olhinhos. Nós vamos trabalhar com os olhos para amigurumi da Círculo, um parzinho. Esse aqui é o tamanho 8, tá? Um dos menorzinhos, você vai encontrar eles também em outras cores. Olha que bonitinho, tem uma pupilinha, tá? Então, eu preciso de 2 olhinhos e 2 travinhas de segurança. Nós vamos aplicar os olhinhos entre a 13ª e a 14ª. Lembrando aqui das nossas carreiras, a minha última carreirinha amarela foi a 11ª, né? Então, já vai facilitar a minha conta. Onde eu troquei as cores, que fica esse pequeno degrauzinho, eu vou colocar para trás da cabecinha. Então, eu vou contar a 13ª e a 14ª para colocar os meus olhinhos. Eles vão estar separados por 5 pontos. Então, aqui, 12, 13 e 14. Então, eu vou colocar o meu olhinho entre os pontos, olha. Você já vai achar fácil o buraquinho. E coloco a travinha de segurança dessa forma aqui, ó.
Aperto até ficar bem preso. Vamos aplicar o segundo, eu vou contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Já coloco o meu olhinho, observo que eles têm que estar na mesma linha, né? Senão fica tortinho. E também prendo a travinha. Pronto. Vamos agora para as duas últimas carreiras da cabecinha. Eu vou fazer mais uma carreira com diminuição, onde eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, no ponto seguinte, eu faço meu primeiro ponto baixo. No seguinte, o segundo ponto baixo. No seguinte, a alcinha da frente e no seguinte, a alcinha de trás. Faço uma diminuição. Então, eu vou percorrer essa carreira com essa sequência: 2 pontos baixos e uma diminuição. Alcinha da frente com a alcinha de trás e faço um ponto baixo. Terminei a minha carreira, já fica com um buraquinho bem menor e eu tenho aqui agora 18 pontos. Eu vou fazer mais uma carreira, que é a última da cabecinha, mantendo um ponto para cada um. Então, não tenho mais diminuições. Vou contornar toda essa abertura, mantendo os meus 18 pontos. Finalizei a minha última carreira, vou cortar o meu fio, deixando um pedaço para costura. Pedacinho de mais ou menos aí uns 20, 25 centímetros, tá bom. Antes de colocar o enchimento, você pode arrematar com ponto baixíssimo. Pode não, deve. Olha, para ele não desmanchar e você ter segurança na hora da costura, tá, gente? Vou colocar o enchimento. Vamos agora começar o corpinho da boneca. A gente vai dar início pelos pés, tá? Então, nós vamos fazer o anel mágico, botando 6 pontos baixos dentro do anel. Uma correntinha aqui só para prender e agora eu começo a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar a ponta do meu fio para fechar bem aqui o centro. Vou introduzir a agulha no meu primeiro pontinho. Olha, gente, essa cor rosa 31, 31, tá? E vou começar fazendo 6 aumentos, ou seja, vou botar 2 pontos baixos em cada ponto do anel. Então, eu fiz o meu primeiro, no mesmo lugar, eu faço mais um. Vou colocar o marcador no primeiro ponto e vou circular, distribuindo os meus 6 aumentos, 2 pontos para cada um. Olha como é que fica. Vamos para a próxima carreira. Essa eu farei um ponto baixo e um aumento. Então, no ponto seguinte, eu já faço meu primeiro ponto, coloco o marcador. No seguinte, eu coloco o aumento, 1 mais 1. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta, que vai me dar um total de 18 pontos baixos. Fiz aqui as minhas carreirinhas, eu já tenho um total de 18 pontos. Agora, eu vou fazer 7 carreiras, colocando um para cada um, por 7 voltas. Sempre marcando o início, eu vou fazer as minhas 7 carreiras, vai começar a fechar a perninha, tá? E já volto com as 7 prontas, um ponto para cada um, viu? Fiz a minha perninha, então eu fiz 3 carreiras com aumentos e mais 7 sem aumentos. Eu vou cortar o meu fio e vou fazer a segunda perninha. Na segunda perninha, eu farei 8 carreiras, então eu vou fazer as 3 normais, 6, 12, 18.
Nessa eu coloquei 7, na minha segunda perninha eu vou colocar 8, porque eu vou usar uma carreira nessa para unir as duas. Tem as duas perninhas prontas, porém essa minha segunda perninha, ela tá com uma carreira a mais. Eu fiz aqui 18 pontos, vou pegar a minha primeira perninha, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo, ó. Volto para minha segunda perninha, onde eu tenho uma carreira a mais. Vou lá naquele pontinho que eu finalizei e vou completar nessa segunda perninha aqui, onde tem uma carreira a menos, 18 pontos baixos. Esse primeiro ponto eu faço bem justinho, um para cada um. 2, é exatamente a carreira que falta. Então, eu tô fazendo os 18 pontos, agora as duas perninhas vão ficar com a mesma quantidade de carreiras e já vão ficar unidas. E aqui eu vou fazer um pontinho para cada um, 18 pontos baixos. Terminei a minha volta na primeira perninha, fazendo os 18 pontos. Agora, as duas ficaram do mesmo tamanho. A minha segunda perninha tinha uma carreira a mais. Eu usei essa carreira para completar a minha primeira perninha, já fazendo a união. Então, eu tenho 18 pontos em cada perninha. Agora, eu vou trabalhar em carreiras circulares. Se eu tenho 18 em cada, eu vou ter um total de 36 pontos nessa primeira carreira circular. Fiz o meu primeiro pontinho, coloco o marcador. Eu vou fazer 7 carreiras mantendo esses 36 pontos, trabalhando agora em carreiras circulares, um ponto para cada ponto de base. Vou preencher essa perninha, olha, daqui eu já passo para outra e fecho aqui. Nós já vamos subir o corpinho, trabalhando dessa forma, ó. Então, essa aqui é a minha primeira carreira e eu volto quando eu tiver aqui 7 carreiras prontas, um para cada um. Terminei, cortei o meu fio. Agora, eu vou fazer uma carreira na cor lilás, que é a cor que eu escolhi para a sainha. Eu vou fazer uma carreira ponto sobre ponto, pegando só a alcinha de trás. Trago a minha cor lilás, faço meu primeiro ponto baixo, ajusto para ele ficar bem certinho. E vou trabalhando sobre as pontas, prendendo as pontas, olha, e deixando uma alcinha da frente, depois eu vou fazer a sainha nessa alcinha. Então, um ponto para cada ponto, só trabalhando essa alcinha de trás aqui do ponto baixo da carreira anterior. Vejam só como é que fica. Então, aqui, ó, nessa alcinha que vai ficar, nós vamos trabalhar a sainha depois. Agora, nós faremos 3 carreiras, ponto sobre ponto também, sem aumentos e sem diminuições, trabalhando as duas alcinhas, normal, um para cada um, ó. Agora, pegando as duas alcinhas. 3 voltas completas, mantendo os 36 pontos baixos. Terminei as 3 carreiras. Agora, nós faremos carreiras com diminuições. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, porque a sequência dessa carreira vai ser 4 pontos e uma diminuição. Então, eu faço o primeiro, coloco o meu marcador. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. Então, eu tenho uma sequência de 4 pontos. Agora, no próximo, eu pego a alcinha da frente e no próximo, eu pego a alcinha de trás e faço a diminuição. Então, eu vou dar toda a volta aqui, fazendo 4 pontos e uma diminuição. Finalizei a carreira e vou para mais uma carreira de diminuição. Agora, serão 3 pontos e uma diminuição. Então, no ponto seguinte, faço meu primeiro ponto e marco.
no seguinte, o segundo ponto, no seguinte, o terceiro. Agora, eu vou fazer a diminuição, pegando a alcinha da frente e no seguinte, a alcinha de trás, fazendo uma diminuição. Então, vou contornar essa abertura com a sequência de 3 pontos e uma diminuição. Finalizei e a abertura vai fechando. Vamos para a última carreira no corpinho, onde nós faremos a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, no ponto seguinte, o meu primeiro ponto baixo, marco. No seguinte, o meu segundo ponto baixo. Agora, no seguinte, a alcinha da frente e no seguinte, a alcinha de trás e faço uma diminuição. Então, a sequência vai ser de 1, 2 e uma diminuição, totalizando aqui 18 pontos. Vou fazer a volta completa. Terminei e fiquei com a abertura aqui de 18 pontos, porque depois eu vou costurar cada ponto do corpo com cada ponto da cabecinha, porque aqui também eu fiquei com 18 pontos. Corto o meu fio, não precisa deixar fio para costura, porque a gente já deixou uma parte lá quando a gente finalizou a cabeça. E vou fazer um ponto baixíssimo para arrematar e deixar preso o meu fio. Agora, nós vamos voltar para a sainha de cabeça para baixo, aqui por trás mesmo. Eu vou pegar essa alcinha, vou introduzir a agulha. Eu gosto de fazer essa parte antes de colocar o enchimento. Vou trazer uma alcinha e vou fazer 3 correntinhas, que vai contar como o meu primeiro ponto alto. Laço. Na mesma alcinha, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Mais um. Então, eu vou fazer toda essa volta da sainha, colocando 3 pontos baixos em cada alcinha dessa. Vou para a próxima alcinha, não tem correntinha entre eles, e coloco 3 pontos altos, tá? Vou colocar 3 pontos altos em cada alcinha. Ó, vou para a próxima, toda a volta. Tô trabalhando de cabeça para baixo, porque depois a saia não vai ficar pelo avesso. Já volto com a minha sainha pronta. Olha, terminei a volta toda, botando 3 pontos altos em cada alcinha. Agora, nós vamos fazer o acabamento da sainha. Então, eu vou finalizar na minha terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. 1, 2, 3. Faço um ponto baixíssimo. E vou fazer um ponto onde eu faço uma correntinha. No ponto seguinte, eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No seguinte, um baixíssimo. Só isso por toda a volta da sainha. Uma correntinha, no seguinte, um baixíssimo. Uma correntinha, no seguinte, um baixíssimo. Vou voltar agora com o meu ponto de acabamento já terminado. Terminei o acabamento, olha como é que fica bonitinho. Vamos colocar o enchimento. Olha só que bonitinha, gente. Depois vocês vão ajeitar a sainha. O babadinho vai ficar todo certinho, olha. Agora, a gente vai costurar a cabeça ao corpo. Vou botar agulha de tapeceiro no meu fio. Vou posicionar a cabecinha de forma que os olhinhos fiquem centralizados, voltados para frente. E aqui na parte de trás, ó, essa é a posição, tá bem retinha. Vou pegar aqui onde tá o meu fio, vou pegar um ponto do corpo,
com um ponto da cabeça. O seguinte do corpo com outro seguinte da cabeça. É só isso. Vou dar toda a volta. Depois que você prender os 2 primeiros pontos, você pode soltar a cabecinha e vai acompanhando. Eu tenho 18 pontos no pescoço, um para cada um, então não vai ter erro, tá? Eu vou costurar e já volto com minha cabecinha presa ao corpo. Finalizei a costura e arrematei o meu ponto aqui. Eu sempre escondo um pouco o fio para dentro da peça, olha. E agora eu posso cortar. Tá quase pronta a nossa bonequinha. Vamos agora fazer os bracinhos. Com o mesma cor que eu fiz o rostinho, eu vou fazer as mãozinhas. Anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo a ponta do meu fio e vou colocar agora 6 aumentos. 2 pontos para cada ponto. Vou ajustar aqui o meu primeiro ponto. Mais um no mesmo lugar. E já volto aqui com os 12 pontos. 2 pontos para cada um. Terminei. Agora eu vou fazer 5 carreiras, pontos sobre pontos, mantendo os 12 pontos da volta. Um para cada um, por 5 voltas completas. Vou finalizar aqui as minhas 5 voltas e volto pra gente partir para a próxima etapa. Ele vai emborcar, porque vai estar crescendo o bracinho. 5 carreiras. Como é que fica? Agora, eu corto meu fio e volto pro lilás, que é a cor que a gente tá fazendo o vestidinho. Vou fazer 3 carreiras na cor lilás, a primeira pegando a alcinha de trás do ponto, ó. Vou introduzir a agulha, já vou trazer minha cor lilás. Vou fazer a primeira carreira na cor lilás só com a alcinha de trás. Faço meu primeiro ponto baixo, ajusto. E vou dar uma volta, prendendo as pontas do fio. Um ponto para cada um na cor lilás. Depois, eu vou fazer mais 2 carreiras, pegando as alcinhas normais, as 2 alcinhas. E já tá pronto o nosso bracinho. Eu vou terminar essa primeira carreira aqui. No começo é assim mesmo, que a gente tá prendendo as pontas, ó. Só na alcinha de trás, tá? Ó, aqui atrás. 12 pontos, um para cada um. Terminei a primeira carreira e agora eu vou fazer mais 2 voltas. Agora, pegando as 2 alcinhas na cor lilás mesmo, ó. Um para cada um também. Mais 2, essa e mais uma. Vão ficar 3 carreiras lilás aqui no final do bracinho. 3 carreiras. Vou cortar o meu fio, deixando um pedaço para costura. Faço aqui, para finalizar, um ponto baixíssimo. Vou colocar o enchimento, gente, só na pontinha do braço, lá no fundinho, só um pouquinho mesmo, tá? Porque eu não quero botar muito, senão ele vai ficar duro para cima. E eu quero que fique caidinho no corpinho. Então, só um pouquinho lá na ponta, que essa parte aqui vai ficar amassadinha assim. Vou costurar essa parte aqui na bonequinha, ó. Vou fazer agora outro bracinho igual a esse.
Voltamos agora para a cor amarela, cor do cabelinho aqui, e vamos fazer o coque da bailarina. Anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo a ponta do meu fio. Vou distribuir agora uma carreira de aumento. Vou colocar 2 pontos para cada ponto, totalizando 12 pontos baixos. Justinhos. 1, mais um no mesmo lugar. Vou colocar 2 para cada um, até chegar ao total de 12. 12 pontinhos. Agora, a próxima carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento. Marcador no meu primeiro ponto, no seguinte, um aumento, que é 1 mais um no mesmo lugar. Vou dar toda a volta, botando um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, e vou ter 18 pontos baixos. Vai ficando assim. Agora, nós faremos 3 carreiras, mantendo os 18 pontos, fazendo um para cada um, por 3 voltas. Ponto baixo sobre ponto baixo. 3 carreirinhas. Agora, vamos fazer a última carreira do coque, onde nós faremos um ponto e uma diminuição. Então, no seguinte, eu já boto meu primeiro ponto. E nos 2 seguintes, eu vou fazer a diminuição, pegando a alcinha da frente do primeiro ponto e a alcinha de trás do segundo ponto. Dá toda a voltinha aqui no coque, fazendo um ponto e uma diminuição. Finalizei a carreira, corto o meu fio, deixando um pedaço para costura. E arremato com ponto baixíssimo. Vou colocar um pouquinho de enchimento no coque. Agora, com a agulha de tapeçaria, eu vou prender o coque no alto da cabecinha da bonequinha. Vou pegar um pontinho na cabeça, um pontinho no coque. Eu tô segurando aqui com a mão. Se você quiser, você pode usar a ajuda de um alfinete. Um pontinho na cabeça, pontinho no coque. Aperta bem essa costura para ela não soltar, ó. Eu uso o centro da cabeça aqui, onde eu fiz o primeiro anel mágico, para posicionar o coque. Aí eu sei que ele vai ficar centralizado. Coque preso e a nossa bonequinha vai ganhando vida. Vamos agora ver então os bracinhos, como que a gente vai prender. Você vai dobrar de forma que o fio fique no cantinho, tá? Se ele tiver dessa forma aqui, ó, fica mais difícil trabalhar. Então, deixei a linha no cantinho. Vou aqui, olha, na linha direção da minha perninha. Posiciono, não precisa ser muito rente ao pescoço. E vou fazer assim, um fio, um ponto no corpo, pegando aqui, ó, as duas partes da abertura do bracinho. Um no corpo, olha. Eu já vim aqui e pego duas partes do bracinho. Não precisa repuxar demais. Se tiver difícil, você passa no corpinho primeiro, depois vem aqui e pega o bracinho. Vai fazer a mesma coisa com o outro. É uma costura delicada que tem que ser bem feitinha porque faz parte do acabamento. E o acabamento é tudo, né, gente? Ó, prender essa pontinha aqui. Só isso é o suficiente para o nosso bracinho, ó. Eu vou esconder a ponta lá por baixo.
Praticamente pronta a nossa bonequinha, agora nós vamos para os detalhes. Com o fio aqui no mesmo tom que eu usei para fazer o rostinho, nós vamos fazer o nariz. Em qualquer parte aqui, na lateral ou por trás, eu vou introduzir minha agulha e vou sair aqui na frente, ó. Eu vou trabalhar 2 pontinhos centralizados aqui entre os olhos para eu fazer o meu narizinho. Vou deixar minha ponta lá do outro lado, ó. Vou pegar 2 pontos e vou começar a bordar, dar algumas laçadas, não repuxo muito, vou bordar o narizinho. Eu vou ajeitando o fio, porque eu não quero que ele fique cruzado, quero que ele fique retinho na horizontal. Ó. Só para dar um volume, então eu vou fazer várias passadinhas. Aí eu vou introduzir a minha agulha do lado de cá e vou sair lá onde eu entrei, ó. Tá vendo? Agora eu amarro esse fio nesse, peraí. Vou dar um nozinho um pouquinho apertadinho, que aí ele vai tender a entrar para dentro da cabecinha, ó. Agora eu vou deixar o meu fio na agulha de novo. Vou introduzir no mesmo lugarzinho que eu fiz aqui o meu ponto, que eu saí. Vou sair em qualquer outro lugar e vou puxar esse nó lá pra dentro, ó. Tá vendo? Agora eu corto os fios. O nozinho tá escondido lá dentro. Ó. Vamos fazer agora as bochechinhas coloradas. Eu uso maquiagem mesmo, tá? Um tom bem rosinha. E eu não passo mais com o dedo. Eu resolvi passar com o pincel. Ele dá um efeito melhor. Fica bem diferente quando você usa o pincel. Então, ó, rosinha. Vou aqui onde eu quero fazer a marcação e faço movimentos circulares. Com o pincel, a cor entra melhor entre os fios. Eu gosto mais do efeito do que com o dedo, tá? Faz toda a diferença. Isso sai com o tempo, você vai retocando. Até se lavar, sai um pouquinho. Ai, que fofa! Vamos fazer agora o colarzinho e o detalhe aqui com as pérolas. Agora, nós vamos trabalhar com a cola de silicone líquida e com esses cordõezinhos de pérolas. Esse fininho, eu vou colar aqui no pescocinho dela, ó. E o maiorzinho, com as pérolas maiores, eu vou contornar o coque. Então, eu vou medir a quantidade que eu quero aqui, ó, desse tamanho, corto. E vou fazer a mesma coisa com o pescoço. Vou medir aqui a quantidade que eu vou usar. E corto. Vamos para a aplicação. Bem lá, rente entre a cabecinha e o coque, eu vou fazer vou correr um fio de cola, ó, dando a volta completa. Vou botar a emenda da pérola para trás. Bem rapidinho. Só segurar um pouquinho. E ele já tá fixo. Vou fazer a mesma coisa no pescocinho. Prontinho, finalizamos a nossa bailarina. Ela tem aproximadamente 19 centímetros. Gasta bem pouquinho fio, material, viu?
Aqui eu já fiz ela também, olha, com o cabelinho e vestidinho em outra cor. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!